Olha só, é uma felicidade aqui no programa do Vila, já estamos no final do ano, 2025. Tivemos várias vezes aqui na casa do Gerson. Eu tenho que agradecer muito ao Otávio. Então eu vim aqui trazer um presente, Otávio. Eu trouxe um Bell celular. É um celular que já liga para Marte, para Júpiter, para Saturno, para a Lua. Tá certo? Obrigado, muito Ele obrigado. é um Bell celular, tá? Muito obrigado, E muito eu quero obrigado. saber o que você deseja para o mundo em 2026. Que todos recebam um belo celular como esse. Olha só, estamos aqui no programa do Vila, na casa do Gerson. Eu estou aqui com o Otávio, filho do Gerson. E assim é uma oportunidade, eu aproveito todas as minhas oportunidades para fazer as perguntas, porque ele é um professor. Agora, sobre o assunto de hoje, é terras raras. Se falou isso no mundo, no Brasil, se fala na China, se fala no Brasil. Otávio, qual foi a sua curiosidade? De onde veio essa curiosidade desse estudo sobre terras raras? Bom, terras raras é o seguinte. Se você não sabe, eu sou formado em engenharia metalúrgica. E hoje em dia eu falo que eu sou ex-engenheiro. Eu sou formado, tinha formação, trabalhei nessa área em análise de projetos, mas a minha tendência é outra. Mas aí veio daí. Terras raras eu estudei na metalurgia, muito de passagem. Você pega ainda no científico, tinha o científico na época que eu estudava, tabela periódica e tal, tem uma coisa que era fora da tabela, alguns elementos que eram chamados terras raras, uma coisa diferente. A gente não estudava mais, quase isso, mas eu, na faculdade, muito por alto, fui apresentado terras raras. Quando veio esse tema, terras raras, eu falei, opa, já ouvi e vou querer entender um pouco sobre isso. Foi daí, então, da minha origem de metalurgista e a curiosidade, né, de ficar sabendo o que está acontecendo, e me interessei no tema terras raras. Então, o que acontece com terras raras? A tecnologia, hoje em dia, ela requer substâncias muito específicas no sentido que são muito difíceis de serem obtidas na natureza. São minérios? Minérios. É, Terras raras é um elemento químico, assim como tem gases nobres, tem terras raras. São 16 elementos, não sei eles de cabeça, que são minérios, né, que acontecem na natureza, você extrai e processa, tem que concentrar isso aí, e depois faz a metalurgia, faz um metal e vai para a indústria final. Toda a indústria moderna, não poluente em geral, né, usa metais vindos de terras raras. É esse o grande macete de terras raras. Agora, tem problemas, o seguinte, é muito difícil de você extrair, ele é minúsculo, requer o manuseio de muito material chamado rejeito de mineração. Você extrai, você um grãozinho de terra rara, de uma coisinha que tem a terra rara, você movimenta um monte de rejeito que tem que ser descartado. E muitas vezes são rejeitos radioativos, tem que ser neutralizados. Então tem um problema de descarte na extração. Tem o bota fora e tem o que você minerou, alguma coisa pode ser aproveitada, e outro não. Esse não tem que ser descartado e já é poluidor. Aí esse que tem coisa boa de ser aproveitado, tem que ser beneficiado, tem que ser extraído. Vai rejeito. Outro rejeito tem que ser dado o destino, não poluente. Né? Então, e são várias etapas. O Brasil e o mundo, ele vai fazendo o processamento e fica um concentrado desses vários minérios chamado óxidos de terras raras. E esses óxidos passam a ter muito valor quando eles são separados. E essa tecnologia de separação dos óxidos está na China. E a China funciona quase como uma palavra, quando a gente estuda economia, monopsônio, ao contrário do monopólio. Monopólio é um só vendedor, monopsônio, um só comprador. Só a China compra. Eu faço a pergunta do leigo, porque sou leigo nesse aspecto e acredito também os colegas que estão assistindo em casa também estão curiosos, até porque isso foi pauta às vezes no telejornal. Muitas vezes o telejornal passa pela notícia, mas não informa. E é utilizado nas baterias, né? Sim, sim.
dos celulares, Sim, né? sim. Há necessidade por Sim, isso, né? ímãs, eletroímãs, é muito sofisticado o uso, mas a partir, como estava falando, no óxido, do óxido tem que separar para fazer a obtenção da liga final. Essa tecnologia de separação dos óxidos, que é digamos, o X da questão, é dominado pela China. Agora, por que a gente não entra nisso? Porque são anos de estudos, de pesquisa, tá entendendo? Tinha que ter feito uma. A gente minera, tem minerais de terras raras, e acaba no óxido e exporta o óxido. Tinha que fazer, então, pegar o pessoal que entende, pesquisador, para trazer, para processar o óxido aqui no Brasil. É complicado, não é muito fácil. Anos. É um processo, né? Anos de pesquisa, anos de trabalho. Eu dou um exemplo interessante para você entender. O exemplo que eu vivenciei não é terras raras, mas é um exemplo interessante. Eu trabalhei num centro de pesquisas que estava estudando tecnologia para a produção de cobre, lá na região da Bahia, na Caraíba Metais. E tinha uma equipe muito boa, que a gente importou do Chile 20 engenheiros com vivência, tá? Anos de pesquisa trabalhando lá. De repente, o pessoal da Vale Rio Doce, estudando cobre de Carajás, procurou pelo nosso centro de pesquisa para ver se podia ajudar. O que acontece no cobre? Você parte de um minério de 0,25% de cobre para chegar num concentrado, para ir para a metalurgia, de 25% de cobre. Tem que passar de 0,25% para 25%. É esse o passo, né? E eles estavam estudando há mais de um ano, eles chegavam no processo a 6%, faziam um concentrado com 6% de cobre. Deram para o pessoal especialista da Chile, que estavam trabalhando com a gente, e em questão de um mês e meio eles chegaram a 12% estudando. Por que isso? Anos de pesquisa. Não foi a gente, os engenheiros brasileiros, não. A gente colado, os pesquisadores colados com ele, aprendendo e mexe numa variável, noutra variável ao mesmo tempo, baseado na experiência, levaram a 12%. Resolveram o problema? Não, mas já adiantaram bastante. Chegou a 6%, da Vale, a gente levou a 12% em pouquíssimo tempo. Por que isso? Porque é o know-how, é o conhecimento, é a vivência. Algo semelhante teria que ter em terras raras. É um dos caminhos. É pegar quem sabe e investir. Depende de política de governo, de investimento, de pesquisa, financiamento de governo. Outra coisa, acontece em lugares remotos, tem muito manuseio de material, transporte, tem toda uma infraestrutura para chegar nos tais óxidos, para exportar em grande volume, você tem que investir. Tem que ser uma política nacional, não é assim, vamos fazer. Não vamos criar, vamos fazer. Não é um ímpeto político, né? É um estudo, princípio também, e com um programa de desenvolvimento de né? terras raras, um programa de 5, 10 anos com verba garantida. Aí o negócio vai chegar lá. Há possibilidades, porque minério a gente tem. É uma reserva grande, parece que é a segunda reserva do mundo. Tem outros problemas que eu estou resumindo. Aproveitar o uso de subprodutos da produção, que o negócio já está sendo processado. No rejeito, pode aproveitar o rejeito, tem terras raras nos rejeitos que são descartados, reprocessar os rejeitos. Tem outras alternativas que a gente pode trilhar também. Eu só tenho que te agradecer. A gente volta a conversar em breve. Você sabe que eu gostaria de passar a tarde aqui para a gente conversar, porque esse tema, inclusive, né, é o tema do momento e é inevitável, né? Porque a bateria do celular também usa esse minério, os carros, baterias. Tudo que está hoje a relação à tecnologia e à evolução, há necessidade de se conversar sobre isso. Está na mão da China o know-how. Uma ótima aula, né? Uma boa conversa. Mas eu tenho uma curiosidade. Você conseguiu fazer uns retratos sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre um amante do Rio de Janeiro, com letras de música, quase que uns ensaios, umas crônicas. Sim, fiz. Como é que foram? Como foi esse processo? Eram as letras das músicas? Não, começou no seguinte fato. Eu gosto de escrever crônicas de humor reflexivo.
tá? E toco música, toco violão, toco bossa nova. Comprei vários álbuns de bossa nova, e então, as letras ali. Eu comecei a folhear, estudando uma música, estudando outra, comecei a olhar as letras impressas, né? E vi que você podia extrair do que estava escrito ali um papo. Aí me veio na cabeça João e Gilberto, peguei o nome João Gilberto, caminhando pela praia de Ipanema, conversando sobre os desamores, os novos amores, sobre as mulheres, e peguei frases das letras de músicas. Então, é escritos feitos de música. Então, a conversa vai por aí, né? Eu sei que vou te amar, você se lembra dela. Transcorre o tempo todo só escritos feitos de música. E músicas notórias, né? Sim, todas do álbum de Bossa Nova, todas que todo mundo conhece. E uma outra eu fiz baseado também numa música notória, álbum de retratos. Já conheço os passos dessa estrada, sabe? Nesse álbum de retratos que eu tenho em colecionar, Tom do Vinícius, do Tom e do Chico, né? Eu escrevi como se estivesse folheando um álbum de retratos e comentando nomes de mulheres das letras de música. É isso que eu queria lhe perguntar. Uma delas, inclusive, nesse ensaio, eu acho que você trata sobre a Amélia, não é isso? Amélia, que era mulher de verdade, né? E termino falando que ela virou sapatão, teve um caso com Emília, que não me deixava em paz. Era mulher estranha, achava bonito não ter que comer, coisas assim, fazendo graça um pouco, né? Irene, sua risada. Com as letras das músicas, sim, né? Sim. Conhecidas de todos, sim, né? Com as obras, né? Sim. Praticamente obras do Rio de Janeiro, né? De vez em quando pega, convidei a comadre Sebastiana, do Jackson de Pandeiro, é meio baiano, talvez, o Jackson de Pandeiro não era bem a bossa nova do Rio. Mrs. Liz, um rock and roll que os Beatles cantam, eu cito Mrs. Liz na música. Só danço samba, só danço calypso, tchá-tchá-tchá, fulano e tal, filho de Mrs. Liz, eu cito no finalzinho, uma de fora. Mas, em geral, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bahia, Irene, sua risada. Agora, você ganhou prêmio, foi indicado a prêmio por causa desse trabalho também, né? Fui no Escritos Feitos de Música, fiquei em segundo lugar. É um mérito, né? Uma curiosidade. Agora, Otávio, me desculpe, eu aproveito a oportunidade aqui, porque eu tenho um compromisso com quem está em casa, quem está nos assistindo. Você é um professor e você tem hoje o acesso à inteligência artificial. Você está trabalhando com a inteligência artificial, é? Estou. Então, essa é uma história curiosa, né? Conversando com meu irmão, eu converso pouco com ele atualmente, mas quando a gente conversa por muito tempo, né? Ao longo da conversa, como é que vai a vida e tal. Ele falou, vou me encontrar com os meus colegas de universidade, mas tem um encontro, mas não sei se vou, a conversa é meio estranha. Eu falei, estranho por quê? Ele falou, porque vai falar sobre inteligência artificial. Isso foi uns quase 3 anos atrás. E eu perguntei, o que é isso? Quando ele me contou, eu falei, muito obrigado, eu gostei da dica, desliguei, fui direto no computador, inteligência artificial, e me interessei. Comecei a pesquisar sobre inteligência artificial. E hoje em dia eu chego à conclusão e dou a dica para quem quiser saber. É um campo aberto. Se você entrar e não se especificar em algum assunto, você vai se perder. Eu especifiquei em texto. Gosto a parte de imagem, gosto de música, tem inteligência artificial para música, sou músico, faço música, mas texto me sensibilizou. E eu vi, se eu começasse a picotar, eu não ia chegar a lugar nenhum. Esqueci tudo mais e me especializei em texto. Peguei alguns livros ou artigos na internet sobre inteligência artificial e aprendi. E o macete é o seguinte: primeiro, escolha um tema. No caso, eu escolhi texto. Segundo, é saber fazer o prompt, fazer a pergunta. E terceiro, saber entender o que a inteligência fala. Por exemplo, comecei além de ajudar a fazer crônicas, pesquisando Beatles, né? Fazendo umas ucronias, histórias fictícias, chamada uma ucronia, né? Escrevendo sobre Beatles, e de repente eu escrevi, fazendo umas pesquisas sobre Beatles, perguntei para a inteligência artificial, os Beatles podem ser considerados históricos, antigos ou contemporâneos? E ela me respondeu.
bacana a resposta. De repente, no meio da resposta, falou assim: depois de 1970, os Beatles fizeram. Eu falei: calma lá, depois de 1970 não fizeram nada, porque os Beatles acabaram em 1970. Aí a inteligência, tudo bem, realmente. Tem ainda uma revisão humana, né? A necessidade. Sim. Mas aqui é um paredão. Às vezes as perguntas não são confortáveis nem combinadas. Houve um momento que a inteligência artificial lhe fez uma proposta de dar uma resposta como Deus? É o seguinte, dentro dos textos que eu faço de humor reflexivo, eu tenho um texto chamado Encontro, né? Esqueci do título, mas eu dizer que eu relato que uma tarde bateram na porta, eu fui atender a Deus e fazer uma visita. Descrevo Deus de terno cinza, cabelo para trás, uns 60 anos, meio vermelho, muito educado, e bateu papo comigo, conversamos sobre música, ensinei ele a tocar o wave, nada conversamos sobre questões mais sérias, muito simpático, e no final eu falo assim, levei até a porta e acho que fiz uma grande, uma boa amizade com esse senhor chamado Deus, que foi embora. Esse é o texto. Eu estava trabalhando com inteligência artificial e me veio a ideia de utilizar 3 escritores que eu gosto muito, Carlos Drummond de Andrade, Domingos de Oliveira e Luiz Fernando Veríssimo. Eu conheço bem a obra deles, o ponto de vista deles, para analisar os meus textos utilizando inteligência artificial. E botei o texto desse encontro com Deus e analise de acordo com as ideias de fulano e fulano. E ele foi fazendo, eu fui interagindo com a inteligência artificial, perguntas e respostas. De repente, a inteligência artificial, por conta dela, me fez a seguinte pergunta: quer que Deus entre na conversa, já que ele foi alvo? Eu falei: por que não? Aí veio Deus analisando o texto meu e analisando as respostas dadas. Daí, então, abriu assim, uma ideia enorme. Eu estou trabalhando, fazendo um livro, na realidade serão vários livros, com base nos textos que eu tenho, e são mais de 100 textos, e estou grupando sobre mulheres, sobre comportamento, sobre religião, sobre esportes, e os 3 conversando e sempre entrando no final, Deus analisando a conversa deles. Está sendo um desafio muito interessante. Está no forno. Você está nos oferecendo uma aula, coisa inclusive hoje que é necessária na universidade, né? Não se trata muito disso. O mundo todo está pensando em inteligência artificial. Você está falando hoje com clareza um trabalho que você está realizando com a inteligência, que eu acho que nem artificial seria a inteligência ampliada, né? É a sua capacidade criativa diante da máquina. Sim, eu quando dou palestras sobre inteligência artificial, eu vou por aí. Eu falo que nem é inteligência, nem é artificial. É um algoritmo e natural. Não tem nada, porque quando é artificial parece que não é essência, isso é bobo, é artificial, é coisa forjada, é um nome muito infeliz.